Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 25ª sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Roberto Campos, Rui, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Perinoto, Ademir, Gerson, João Henrique e Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, a seguir passo a sessão para o uso da tribuna livre, conforme determina a resolução número 4, de 23 de abril de 2013. Iniciando a tribuna livre, solicito ao senhor secretário que faça a verificação dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre nesta noite. Senhor presidente, não há inscritos na tribuna livre nesta noite. Encerrada a tribuna livre, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente desta sessão. Ofício 629, encaminha veto ao autógrafo 109, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue nos locais que especifique e dá outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 630, encaminha resposta ao requerimento 405, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino. Ofício 631, encaminha resposta ao requerimento 369, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Presente o vereador Tite. Ofício 632, encaminha os balancetes da receita e despesa da Prefeitura Municipal e consolidado, referente aos meses de maio e junho de 2013. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 633, encaminha o projeto de lei 112, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 8.000, visando criar dotação orçamentária, objetivando atender as despesas para o pagamento de bolsas de estudos para o curso de alfabetização da idade certa no Pacto Nacional da Educação. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça, Finanças e Educação. Ofício 634, encaminha projeto de lei 113, que autoriza por parte do Poder Executivo a celebrar convênio com as creches e entidades sem fins lucrativos que oferecem ensino na modalidade educação infantil, creche para transferência de valores do Fundep. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Educação. Ofício 635, encaminha resposta ao requerimento 275, de autoria do vereador João Henrique. À disposição. Ofício 636, encaminha resposta ao ofício número 303 e 240, de autoria do vereador João Henrique. À disposição. Ofício 637, encaminha resposta à moção número 48, de autoria do vereador Heberson Menezes. À disposição dos senhores vereadores. Documentos do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 76, de autoria do vereador Heberson Menezes, declara de utilidade pública a Associação Dona Cida. O pessoal está falando porque eu pulei. É que tem dois iguais, Ademir. É que tem dois iguais, tá? Em deliberação, o projeto de lei do Legislativo número 76, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 77, de autoria do vereador Ademir Martins Boaventura, denomina-se Rua Benedita Pereira da Fonseca, Rua 10 do Parque do Resedás. Em deliberação,
Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 78, de autoria do vereador Demir Martins Boaventura, denomina-se Rua Carme Ossete Marim, a Rua 8 do Recanto da Serra. Em deliberação. Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 79, de autoria do vereador Claudinei Damalho, altera a redação da linha A do artigo 1º da Lei 3.372, de 22 de agosto de 2013, que modifica a linha A do artigo 6º da Lei 2.601 de 2009, que institui nas vias e logradouros públicos áreas especiais para estacionamento por tempo limitado, Zona Azul. Em deliberação. Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 80, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a regulamentação dos bairros Jardim dos IPs 1 e 2, declarando de área mista, residencial e comercial, e dá outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Rui. Gostaria que fosse encaminhado ao Executivo como anteprojeto, por favor. Ele foi dado entrada como projeto de lei? Tem que retirar. Então gostaria que fosse retirado e encaminhado como anteprojeto. Então eu coloco em deliberação o pedido de retirada do projeto de lei número 80, feito pelo vereador Rui. Em deliberação. Em votação. Que seja retirado o projeto de lei do Legislativo número 80 para que seja encaminhado via anteprojeto. Projeto de lei do Legislativo número 81, de autoria do vereador Heberson Menezes, proíbe o uso de máscara ou qualquer outra forma de ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação durante manifestações populares. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Heberson. Esse projeto nada mais é que um problema local que nós tivemos recentemente aqui dentro da nossa casa, onde alguns manifestantes colocaram máscaras e a gente até solicitou a retirada da máscara porque eles estavam, na verdade, ocultando a face. Então, esse projeto agora proíbe, de certa forma, que esses manifestantes escondam a sua identidade, né? Isso daí não de maneira alguma contra a manifestação popular, que eu sempre vou junto, mas sim essa questão da ocultação da face. Em deliberação. Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofícios da Presidência. Ofício número 21 da Presidência encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de agosto de 2013. Em deliberação. Em votação. Aprovado. A Comissão de Finanças e Orçamento. Moção número 67, de autoria do vereador Claudinei Damalho, envia moção parabenizando a escola José Procópio do Amaral pelos seus 17 anos de fundação. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Betti. Eu gostaria de pedir a permissão do autor para subscrever. Em deliberação. Tudo. Em votação. Aprovado. Oficie moção subscrita pelos vereadores Fernando Betti, João Henrique, Tite e Roberto Campos e vereador Gerson. Moção número 68, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o envio de moção parabenizando a escola Padre Josué de Silveira de Matos pela passagem do seu aniversário de fundação. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficie moção subscrita pelos vereadores Fernando Betti, Tite, vereador Gerson, João Henrique, Heberson Menezes, Odair Perinoto e Roberto Campos. E vereador Bira. Requerimentos. Requerimento número 439, de autoria do vereador João Henrique, de Paulo Consentino, solicita informações sobre o funcionamento do IPFAI. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficie. Requerimento 440, de autoria do vereador João Henrique, solicita providências quanto ao funcionamento das lâmpadas existentes na quadra esportiva do Jardim Europa, que ficam acendendo e apagando o tempo todo. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficie. Requerimento 441, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino,
Solicita ao Departamento de Esportes informações sobre o problema de uso da quadra esportiva do Jardim Europa. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento 442, de autoria do vereador João Henrique, solicita informações sobre o curso de capacitação realizado de especialidades para os professores do Departamento de Educação. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento 443, de autoria do vereador João Henrique, solicita informações ao Departamento de Finanças sobre empenhos referentes ao cursos e treinamentos. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Indicações. Indicação 553, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a construção de meio-fio e galerias de águas pluviais na rua Mateus de la Libera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 554, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a colocação de placas de trânsito proibido estacionar depois da ponte existente na rua Mateus de la Libera, no sentido centro-bairro. Indicação 555, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita o recapeamento da rua Mateus de la Libera. Indicação 556, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita o asfaltamento da rua Teodoro Santa Marina. Indicação 557, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita que seja providenciado a limpeza do açude do Jardim Paineiras, na divisa entre São João e Águas da Prata. Indicação 558, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de lâmpadas na rua Joel Lisboa Bioto, Terras de São José. Peço para subscrever essa, tá? Indicação subscrita pelo vereador Heberson. Indicação 559, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a construção de uma praça no Jardim das Paineiras. Indicação 560, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita a troca de bancos existentes na praça do bairro Jardim Guanabara. Indicação 561, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita a providência a poda das árvores existentes na praça do bairro Jardim Guanabara. Indicação 562, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita reparos necessários na ponte existente entre o pesqueiro Capituba e o aterro sanitário. Indicação 563, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita providenciar o plantio de árvores em torno da área de lazer do bairro Jardim Guanabara. Indicação 564. Indicação subscrita pelo vereador Rui. Indicação 564, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita a colocação de bancos na área de lazer do bairro Jardim Guanabara. Indicação 565, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita que tome as medidas necessárias para que a manutenção do bebedouro de água existente na área de lazer do bairro Jardim Guanabara seja feita periodicamente. Indicação 566, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita a pintura da quadra esportiva de tiro de guerra 02036, com sede na cidade de São João da Boa Vista. Alô, indicação subscrita pelos vereadores Rui e Claudinei Damalho. E vereador Odair Perinotto. E vereador Heberson. Indicação 567, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a colocação do bebedouro no PSF do bairro Santo Antônio. Indicação subscrita pelos vereadores Fernando Betti, Claudinei Damalho, Odair Perinotto e Roberto Campos. Rui. Acho que é o Indicação 568, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita para que, através do setor competente, tome as devidas providências para manutenção e pintura de guias das praças Governador Armando Salles de Oliveira e Coronel Joaquim José. Indicação 569, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita para que sejam executados os serviços de limpeza e desobstrução de bueiro localizado no cruzamento das ruas Mato Grosso e Espião Toniza, no bairro do DER. Indicação subscrita pelos vereadores Heberson e Fernando Betti.
Indicação 570, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita para que, junto ao departamento competente, providenciar a feitura da faixa de pedestre na rua Mato Grosso, em frente à pastelaria do Renato, no bairro do DR. Peço para subscrever também. Indicação subscrita pelos vereadores João Henrique, Heberson, Fernando Betti, Rui, Claudinei Damalho e Roberto Campos. E vereador Gerson. Indicação 571, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita providências para que seja refeito o passeio público ao redor do PSF da Vila Valentim. Indicação subscrita pelos vereadores Tite, Fernando Betti e Bira. Indicação 572, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita a retirada de uma árvore localizada na rua Carlos Inhola, em frente ao número 111, no Jardim Novo Horizonte. Indicação 573, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita que seja estudado a viabilidade de ser diminuído o tempo do semáforo na rua Mato Grosso, sentido DR Centro. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Fernando Betti. Indicação 574, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita estudos para que o estacionamento de veículos na rua Dr. Luiz Gambetta Sarmento seja transformado em 45 graus. Indicação 575, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita que a Embralixo amplie o quadro de funcionários para melhor atender o serviço de varrição das ruas da cidade. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Fernando Betti, João Henrique, vereador Gerson e Roberto Campos. E Odair Pirinoto. Indicação 576, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita a pintura da faixa de segurança para pedestres em frente à Escola Estadual Antônio dos Santos Cabral. Indicação número 577, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a colocação de 2 vagas para idoso na Praça Joaquim José, esquina com a agência do Banco Santander. Indicação 578, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a colocação da Zona Azul na rua Vandercock. Indicação 579, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita ampliação da área do aeroporto municipal. Indicação número 580, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita melhorias no acostamento da Avenida João Batista Merlim, que interliga os bairros Jardim Maestro Mourão e Jardim Europa. Peço para subscrever. Indicação subscrita pelos vereadores Heberson, Rui, Tite, Fernando Betti, Odair Pirinoto, João Henrique, Claudinei Damalho e Roberto Campos. Indicação número 581, de autoria do vereador Gerson Araújo. Indicação número 581, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita melhorias no acostamento da avenida de acesso à Escola Sara Salomão, até o Jardim das Flores, e a limpeza do mato existente. Indicação subscrita pelo vereador Claudinei Damalho. Indicação número 582. Posso continuar? De autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Otávio da Silva Bastos, de frente ao Instituto de Doenças Renais. A indicação 581 foi subscrita também pelo vereador Odair Pirinoto. Indicação 583, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a limpeza do terreno localizado na rua Poste Caldas, esquina com a rua Santa Filomena. As indicações 553... Peço, pela ordem, senhor presidente. Fernando Peço Betti. para subscrever a 583. Indicação 583, subscrita pelo vereador Fernando Betti. As indicações 553 a 583 ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente.
Ofício 207 do Unifai, Centro Universitário das Faculdades Associadas do Ensino, FAI, encaminha resposta ao requerimento 351, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Ofício 208 do Unifai, Centro Universitário das Faculdades Associadas do Ensino, FAI, encaminha resposta ao requerimento 352, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Ofício 209 do Unifai, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, encaminha resposta ao requerimento 355, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Ofício 210 do Unifai, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, encaminha resposta ao requerimento 368, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Ofício 211 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunica a liberação dos recursos financeiros. Ofícios 207 ao 211, à disposição dos senhores vereadores. Ofício 212 do Comitê Municipal do PCdoB de São João da Boa Vista. Solicita ao plenário da Câmara Municipal para realizar sua conferência municipal a realizar-se no dia 21 de setembro de 2013, sábado, às 10 horas. A mesa da Câmara Municipal para os devidos fins. Ofício número 213 da Socicam encaminha resposta ao requerimento número 363, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Ofício 214 da Santa Casa de Misericórdia, dona Carolina Malheiros, encaminha resposta ao requerimento 411, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Ofício 215 da concessionária Renovias, encaminha resposta ao requerimento 403, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício 216 da EMEB, Dr. José Procópio do Amaral, convite para participar do 17º aniversário de fundação da referida escola. Ofício 213 ao 216 estão à disposição dos senhores vereadores. Telegramas. Telegrama 022 do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação dos recursos financeiros. À disposição dos senhores vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há inscritos no pequeno expediente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, a vereadora Helenice fará uso da tribuna. Boa noite a todos. O que me traz hoje aqui é o parecer da Comissão de Ética, que nós fomos chamados através de um requerimento encaminhado pelo vereador Leonildo Chaves Júnior, solicitando o parecer da mesma sobre a permanência do excelentíssimo senhor vereador Dr. José Eduardo dos Reis no cargo de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito na CPI da Saúde Pública. Devido à importância que a Casa, na sua responsabilidade, tem dado a essa CPI, na Comissão de Ética, nós achamos melhor que a gente usasse a tribuna para que todos soubessem o nosso parecer. Para entendermos e darmos um parecer diante do requerimento do nobre vereador, nós fomos buscar informações jurídicas da CPI. CPI que é de investigação, colheita de provas, serve para detectar e não a existência de irregularidades, ou não a existência de irregularidades, as quais podem ser somadas ou não, as quais cabem ou não providências da Câmara ou do Ministério Público. A CPI
se equipara a um inquérito policial para apuração de crime e condutas delitivas. Assim, os impedimentos e suspeição do Código do Processo Civil não se aplica às regras de procedimento da CPI, que não julgará ninguém. Aliás, na CPI existe o relator, que é a pessoa que efetivamente irá apontar a existência de irregularidades ou não, bem como a CPI é composta por vários membros, onde a decisão é tomada por deliberação e não imposição do presidente ou de qualquer outro membro. A CPI deve ser no sentido de apontar ou não irregularidades no assunto para que for criada. A comissão não condena e nem absolve qualquer pessoa, ato ou conduta, podendo ou não encaminhar suas conclusões ao Ministério Público, dependendo de que suas investigações concluírem. E para que a gente pudesse, dentro da Comissão de Ética, ter o entendimento sobre o referido requerimento, nós fomos até o artigo 47A do Regimento Interno da Câmara, que diz: compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos contidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, a ser regulamentado através de resolução e deste regimento interno, atuando no sentido de preservação da dignidade do mandato legislativo. Resolução 12 de 01. Não temos, então, para análise do caso e do requerimento em questão, até o presente momento, qualquer denúncia contra ou constatação de que o vereador Dr. José Eduardo tenha praticado qualquer ato ou conduta em desrespeito à dignidade do mandato legislativo, tendo em vista que, quanto à posição do mesmo como presidente da CPI, o vereador foi eleito pelos seus pares. Desta forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, por unanimidade, entende que a escolha do presidente da CPI foi legal, pois obedeceu o que o plenário decidiu, bem como os próprios membros da CPI. E como já dissemos, a Comissão de Ética entende que não cabe a ela julgar ou não a retirada do presidente. Não é competência da Comissão de Ética. Por isso, é isso que nós estamos deferindo diante do requerimento encaminhado pelo vereador Leonildo Chaves, embasado muito no parecer jurídico que o Departamento Jurídico da Câmara nos enviou. Obrigada. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente, o vereador João Henrique. Vereador João. Alô, alô, alô. Boa noite, caros colegas. Eu pedi a palavra hoje para falar um pouco sobre a Serra da Paulista, onde não estou somente eu envolvido. Tem outros vereadores que vêm participando de reuniões junto com o pessoal da Serra da Paulista. O que está acontecendo lá? Foi montada uma comissão, até para que todo mundo saiba, vou contar um pouquinho rapidinho o que aconteceu lá. Foi montada uma comissão de moradores da Serra da Paulista, e nessa ocasião convidaram vários vereadores para participar. Tá? Não sei qual foi o critério, mas convidaram vários vereadores e eu fiz parte dessa reunião junto com outros colegas aqui da casa. E eles cobraram da prefeitura, pediram para a prefeitura o recapeamento. Este recapeamento começou de forma errada. Tá? Foi feita a licitação
e ele não cumpriu, não está cumprindo o edital feito pela Prefeitura. Então, a comissão, nessa última reunião que houve terça-feira passada, pediu para que eu falasse, pedindo o apoio dos vereadores, não só aqueles que participaram da reunião, mas dos outros também, tá? Que pudesse verificar isso, que é uma verba razoável, quase 60 mil reais que foi disponibilizado para o recapeamento de lá, e não está sendo feito como o edital. Não é nem como eles queriam, como o edital. Então não está sendo cumprido. Eu tomei a liberdade, após a reunião de terça-feira com o pessoal da Serra da Paulista, de procurar o departamento e saber o que está acontecendo. Eu fui informado no departamento que eles não cumpriram mesmo o que está no edital. Então, por isso, o Vanderlei pediu para não fazer o pagamento de 50% que eles queriam da etapa que eles tinham concluído. Então, eu alerto isso para os colegas, que a comissão da Serra da Paulista vem fazendo um belo trabalho, passando, acompanhando e vendo que não está sendo cumprido. Se não está sendo cumprido nesse edital, né, não foi eu que vi, quem viu foi a comissão. Só estou trazendo, sendo um porta-voz deles aqui hoje. Então, o que a gente tem que ficar atento é se nos outros editais, se nas outras estão sendo cumpridos. E espero que não só a comissão da Serra da Paulista, mas outras comissões formadas para acompanhar os seus locais, os seus trabalhos, está cobrando da prefeitura, dos vereadores, de nós, para que a gente acompanhe isso e verifique, porque é dinheiro público. Tá? E nesse edital, eu dei uma lida na última, pede 15 centímetros de compactação do solo, 5 de brita e 3 de... O que está acontecendo? Um funcionário da prefeitura foi junto com um funcionário da empreiteira e demarcaram a estrada, os locais que estavam sendo necessários. Porque essa licitação foi feita de 2.000 metros quadrados. Então, está sendo demarcado e vai medindo, eu acho que até encerrar os 2.000 metros. Né? E o que está acontecendo? Está sendo pulado uns pedaços e eles não querem fazer, mesmo tendo sido demarcado pelo funcionário da prefeitura. Tá? E nessa conversa que eu tive com o diretor e com o chefe do setor, eles falaram que o Vanderlei não autorizou o pagamento. Espero que continue assim. Tá? Isso eu nem levei para a comissão, porque foi após a reunião. Espero que continue assim, que se cobre o serviço, volte, faça feito aonde não está sendo feito. Se já foi visto e não foi autorizado o pagamento, quer dizer que viram irregularidades. E que faça bem feito, que é dinheiro público e a Serra da Paulista é um patrimônio de todos. Não é só do pessoal que mora lá. Então eu venho trazer isso a pedido do pessoal da comissão, né? E pedindo o apoio de todos os vereadores para eles, tá? Que olhem lá pela Serra da Paulista, é esse apoio que eles pediram para que eu trouxesse hoje aqui para casa. Uma parte, João Henrique. Uma parte. Eu estive na Serra da Paulista, eu não faço parte da comissão de estudos de lá, mas eu estive passando na rodovia e o recapeamento que está sendo feito lá está sendo feito de muita má qualidade. Está afundando o recape. O recape onde foi feito a reforma está afundando, criando uma lombada ao entorno do buraco. É ridículo o que está sendo feito pela essa empreiteira naquele local. É lastimável ver um trabalho tão que poderia trazer benefício àquela população, na verdade está criando mais complicações a eles. Né? Eu gostaria de parabenizar a sua fala na tribuna hoje. Eu estive lá e cobrei do Vanderlei, o Vanderlei me disse exatamente isso que você está falando, que não foi feito, foi suspenso o pagamento. Né? É de suma importância que seja cobrado dessa empreiteira o serviço de qualidade àquele povo. Eu fiquei muito triste de ver um trabalho mal feito que está sendo feito lá. Alguns dias, Fernando, eu passei lá, mas já era mais na hora do almoço, mas tinha gente trabalhando lá ainda, tinha alguns trabalhando, e foi um período na parte bem da manhã, eles já estavam começando. Aonde foi demarcado, o dia que o funcionário que foi colocado à disposição estava lá, porque teve dia de tirar os funcionários de lá e levaram para outro serviço. Eu vi um corte, né, a gente é leigo, mas eu vi um corte bem feito, mas não obedecendo à profundidade que está no edital de licitação.
Então, eu espero que isso seja corrigido, porque é dinheiro público, né? E esse pessoal tá lá acompanhando. E eu espero agora que vá lá e se corrija isso antes, porque vai ser jogado material fora e depois aí vai dar briga judicial para pagamento. Então eu acho que tem que ser feita uma reunião com essa empreiteira o mais rápido possível, né? E decidir. Um morador de lá me contou, um período que eu estava lá, pegou fogo na máquina deles lá, do motorzinho de mão, até fogo pegou 2 vezes, ele presenciou, o mesmo morador presenciou 2 vezes pegar fogo na maquininha lá. Quer dizer, são máquinas precárias, o rolinho deles parece um rolinho de brinquedo, né? Eu acho que aquilo lá não deve fazer peso nenhum para depois compactar aquela massa asfáltica, porque o pessoal reclama que o da prefeitura já é pequeno, aquele lá deve ser 10 vezes menor, né? Então eu espero que nós possamos ter uma reunião com o prefeito, os que tiverem uma reunião primeiro com o prefeito, que vá lá, pare a obra, regularize isso, porque eles não vão fazer tudo que foi demarcado pelo funcionário, tá? Agora, eu vejo o seguinte, se foi demarcado mais que 2.000 metros que está na licitação, que se faça um aditamento, ou que se meça de novo para ver a quantidade que tem que ser, mas o pedaço que foi feito, eu vejo que tem que ser bem feito, porque é dinheiro público e é obrigação não só da população, mas nossa também está acompanhando. Eu gostaria de uma parte, uma sugestão. Como obrigação nossa, em apoio ao executivo, mesmo ao diretor que teria que estar fazendo, ou que está fazendo, a averiguação dos trabalhos, eu sugiro que a casa convide a empreiteira para estar presente aqui na tribuna, para que a gente possa ouvir diretamente da empreiteira qual é a situação, por que ela está fazendo dessa forma, se ela vai ter condições de executar a obra dentro daquilo que foi proposto, porque eu acho que aí sim o Legislativo vai estar dando um apoio ao pessoal da Serra da Paulista, pressionando essa empreiteira para que ela faça da melhor forma possível. Ela estando aqui, diante de toda a população, junto com os vereadores, é uma pressão muito forte que o Legislativo pode fazer para que ela execute o melhor trabalho. Complementando, João, até parabenizando também realmente por esse levantamento que está sendo feito, até pela comissão também que está dando um apoio total, né, à Serra da Paulista. Infelizmente, muitas vezes através de pregão, nem sempre a melhor empresa ou a mais especializada acaba ganhando a licitação ou o pregão. E muitas vezes a pessoa não por dolo, né, mas ela talvez não tenha a experiência necessária, a capacidade necessária para fazer um trabalho, um serviço tão sério como esse, né, que é a recuperação da Serra da Paulista. Então realmente precisa sim chamá-los aqui numa conversa, né, para eles esclarecerem se o prefeito realmente estiver cumprindo aquilo de não pagar realmente pelo serviço mal feito que está sendo feito, realmente está correto. Agora, nós precisamos sim conversar com o pessoal para que se justifique esse trabalho mal feito que está sendo feito na Serra. E só lembrando, Fernando, o Claudinho também foi numa das reuniões com a gente, mais de uma, né? E a comissão não participa vereadores, a gente só foi convidado. A comissão são só os moradores de lá, tá? Uma parte, João. Quanto tempo já está sendo realizado esse recapeamento lá? Eu acredito, o Claudinho também acompanhou, acho que uns 30 dias, Claudinho. Mas a prefeitura, quando não está realizando, não está cumprindo as normas da prefeitura, simplesmente manda parar, pô. Agora vai deixar os caras gastar o material, para depois retirar novamente, para vir aqui na Câmara a gente resolver isso. Tem que mandar a firma parar. Para, se é uma porcaria, o serviço não está sendo cumprido, manda parar. Quem que é o órgão responsável pelo departamento da prefeitura que está isso? É MUVE? Não, o departamento que está tomando conta é o departamento de obras. Então, tem que mandar parar isso aí, ué. É que eu não vou discutir a qualidade ou não. Eu estou discutindo em cima do que está na licitação e do que eles estão fazendo. Eu não sou o cara mais apto a falar nessa parte, seria mais um engenheiro. Mas eu vejo que não está sendo feito o que está na licitação. Não estão tirando a terra, não estão fazendo a compactação. Muitas vezes colocam a brita e colocam a massa, mas não fazem a compactação. É uma parte? Eu já tive passado esse problema para o Vanderlei lá atrás, e o Vanderlei pegou o Good, que é o diretor do pátio. O Good deixou uma pessoa específica da prefeitura para ficar tomando conta, fiscalizando essa obra, mas o engenheiro Lucien.
Então, se mesmo assim, com o engenheiro e com um fiscal todo o tempo lá cobrando deles, não tem eu acho que eu vejo de cobrar a empreiteira, temos que trazer esse fiscal e o engenheiro aqui. Na empreiteira não, aí vamos cobrar sim nesses dois, que eu acho que é o Lucien e o fiscal que o Good colocou lá para ficar fiscalizando essa obra. Ele tirou o rapaz do serviço para ficar fiscalizando essa obra. Então, acho que aí cabe os dois vir e passar para nós o que está acontecendo lá. Bira, o dia que eu fui no pátio, esse funcionário estava trabalhando lá no pátio. Tá? Ele não ficou lá todo dia, ele foi retirado de lá depois e acabou ficando sem ele lá na obra, porque eu constatei isso. E também o dia que eu fui lá, as duas vezes que eu fui, não constatei a presença do Lucien lá. Pode ser que ele estava em outro horário, não no mesmo horário que eu pude estar lá. Né? Mas este funcionário, ele ficou 3 ou 4 dias sem ir lá na semana passada. Tá? Agora, se foi ordem do diretor, aí tem que conversar também com o diretor. Também tem que explicar, também o diretor também tem que se explicar. Tá? Uma parte, João Henrique, novamente. Eu gostaria de sugerir, então, que você que tomou a frente disso, e que encabeçasse esse documento, convocando essa empreiteira para que viesse a essa casa, para a gente fazer os questionamentos. Eu acho que pode fazer em nome da casa, mas se quiser fazer no meu nome, não tem problema. Acho problema. Que não é a empreiteira. Se o executivo colocou um fiscal, se o executivo colocou o engenheiro dele, a empreiteira vai vir e vai falar para nós aqui, nós não somos engenheiros, acho que nós não vamos saber. Então, acho que o certo então é chamar o diretor de obras, chama-se o fiscal, já que o fiscal que ele colocou para ficar acompanhando a obra do início até o final, se ele não ficou, então tem coisas erradas. Então, acho que são uns 3. Porque se a empreiteira vir aqui, ela vai falar e nós não vamos ter laudo, não vamos ter nada para saber. Eu vejo que está certo e teria que estar todo mundo aqui até. Porque a alegação da prefeitura, quando eu procurei eles, é que eles especificaram uma coisa e a empreiteira não está fazendo. Tanto que eles não fizeram o pagamento. Quer dizer, eles viram o erro e não fizeram o pagamento. Então, acho que teria que estar todo mundo aqui e já definir isso daí. Acho que é o que a gente pode dar de apoio. Né? Obrigado. Mais nada? Aperte, João. Vamos lá. O que ficou decidido? O vereador faz o convite ou você gostaria que fosse um convite? Se for um convite da casa, eu vou ter que deliberar se todos os vereadores concordam. Eu prefiro que seja da casa. Da eu casa. Acho que então eu coloco em Agora, deliberação. Se não quiser, eu faço meu nome. Não, perfeito. Eu coloco em deliberação o pedido do vereador João Henrique para que se faça o convite. Oi? Uma semana não vai ser muito tarde? Vai terminar essas obras? Olha, se o Vanderlei tomou essa atitude mesmo de não pagar, eu acho que nós estamos. Se ele não tomou, se ele tomou essa atitude com no final. E o convite será feito para a empreiteira, para o fiscal e para o diretor de obras, é isso? É em deliberação? Não, o engenheiro, né? O engenheiro e o diretor de obras. É o Lucien. E o diretor de obras lá. E o diretor de obras. O diretor de obras. O fiscal é o responsável, é o diretor de obras. Então acho que ele não perfeito. sabe. Em deliberação, em votação, aprovado, será feito em nome de toda a casa. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Ô, João.
Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Pirinoto, Ademir, Gerson, João Henrique e Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 24ª sessão ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovada a ata da 24ª sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2013. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 16, em atenção ao artigo 148, item 4º, a linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de Lei 113/2013, que altera, por parte do Poder Executivo, a celebrar convênio com as creches, entidades sem fins lucrativos, que oferecem ensino na modalidade educação infantil, creche para transferência de valores do Fundep. Senhor presidente, foi assinado por toda a casa. Lido o requerimento de urgência especial número 16/2013, coloco em deliberação, em votação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Cláudio. Eu fiquei feliz hoje de saber um projeto de lei tão importante nessa esfera das creches, né, desse convênio, e o comprometimento de todos os vereadores em assinar em caráter de urgência esse determinado projeto. Então, de parabéns à casa. Em deliberação, em votação, aprovado. Que se dê urgência ao referido documento assinado por toda a casa. Projeto de Lei número 113 do Executivo autoriza o Poder Executivo firmar convênio com as creches e entidades sem fins lucrativos que oferecem ensino na modalidade educação infantil, creche para transferência de valores do Fundeb, dando outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social são todos favoráveis. Lido os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 113/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 113/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 113/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 105 do Executivo que domina a rua Maria Avilé Bovo, a rua 5 do Recanto da Serra. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 105/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 105/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 105/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 106 do Executivo que denomina a rua Antenor Bovo, a rua 6 do Recanto da Serra. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável.
Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 106/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 106/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 106/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 109 do Executivo dispõe sobre a retificação do inciso 31 do artigo 2º da Lei Municipal número 56 de 9 de julho de 1993, que institui o CONDEMA. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 109/2013. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. Eu gostaria que fosse lido na íntegra o projeto de lei. Pedir para a justificativa do projeto, né, vereador Fernando Betti? Justificativa. A iniciativa da remessa do presente projeto de lei visa atender o ofício 04/2013 do CONDEMA, elaborado pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tendo sido objeto de apreciação pela assessoria jurídica da municipalidade, cópia em anexo. Solicitamos a compreensão dos nobres edis na apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, 27 do mês de agosto de 2013. Ô Fernando. Sim. Isso daí, na verdade, é uma correção só da lei, porque está falando de um artigo da lei orgânica, eu não me lembro agora, recordo, era 220, e na verdade é 181, era 180. Ele só está pedindo para corrigir. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 109/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 109/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 110 do Executivo altera a redação do artigo 1º da Lei 3.359, de 13 de agosto de 2013, que corrige o valor do crédito adicional especial 15.645 para 15.465. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 110/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 110/2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 110/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 74, de autoria do vereador Claudinei Damalho, denomina-se Rua Alice Milanês Ribeiro de Almeida, Rua 33 do Parque dos Resedás. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 74/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 74/2013. O vereador Dr. Ademir requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão? Em votação?
Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 74/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de resolução número 15, de autoria do vereador Heberson Menezes, adiciona o parágrafo 4º do artigo 199 do regimento interno, que dispõe como cessar o pedido de sobrestamento. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável. E do parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de resolução número 15/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de resolução número 15/2013. O vereador Tite requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 15/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais, senhor presidente. Explicações pessoais, Vereador Fernando Betti. Eu gostaria de registrar hoje esteve em São João da Boa Vista o senador da República Italiana, o senador Fausto Guilherme Longo, que esteve visitando o Senai, a TV União e o empresariado de São João, a fim de trazer negócios de exportação e importação da Itália para São João da Boa Vista. Eu estive acompanhando a comitiva do senador e eu gostaria de deixar registrada a presença dele no nosso município. Mais algum vereador? Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada. Tchau, obrigada. Tchau. Um abraço, Paulo. Obrigada.
Vai crescer rápido. Vou começar fazendo, né? Você vai ver. Quem vem aqui mesmo. Danilo Gentil vai crescer longe. Sabe aquele PPC, na PPC? Já viu essa realidade? Tchau.